Admite-se mais de uma concordância para o verbo destacado. A maioria dos candidatos estudou. Faz 2 meses que ouvimos. Havia um trabalho na mesa e mais de uma escola foi citada. A banca está perguntando para você qual dessas expressões aí você pode usar o verbo tanto no singular quanto no plural. Quero ver você já marcar essa sem eu te explicar nada, tá bom? Gramática. Decoreba? Não. Existem coisas na gramática que precisam ser decoradas, mas muitas coisas na gramática precisam ser compreendidas. Concordância verbal, decoreba? A metade, sim. Estude orações, decoreba? Quase nada. Não se aprende orações por decoreba. Se aprende oração por interpretação de texto. Já falei isso trocentas vezes para vocês. Concordância verbal. Concordância vem de concorda, verbal vem de verbo. Concorda com verbo. O que concorda com verbo? Sujeito. Concordância verbal é o sujeito concordar com o verbo, só isso. Sujeito simples, singular, verbo singular. Sujeito simples, plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. João e Maria vão, João vai. Os Joões vão, percebe? Só que se fosse só isso, estava resolvido o problema. Mas aí começa aquela questão das regrinhas e tal. Algumas eu preciso decorar, outras interpretar. Por exemplo, essa expressão aqui, ó. Admite-se mais de uma concordância. A maioria dos candidatos estudou. Tá, então vamos lá. Eu quero saber onde está o sujeito. Quem estudou? A maioria dos candidatos. Aqui nós temos sujeito. Você vai guardar o seguinte. Quando você encontrar um sujeito, tá? Tipo, um coletivo especificado, porque se eu falo, esquece candidatos, a maioria, se eu falar com você assim, a maioria vai ou a maioria vão? A maioria vai, por quê? Porque assim você fala, mas a maioria é mais gente. E tapa na beça é mais gente, né? A maioria é singular. É singular. Eu não quero perder esse estribeira. Singular é o verbo singular. Agora, a maioria dos candidatos, esta expressão aqui, ela está especificada. O que diz a gramática? Quando houver um coletivo especificado, o verbo pode ficar no singular e pode ir para o plural. A maioria dos candidatos estudou, a maioria dos candidatos estudaram. As duas estão corretas. Por quê? Decoreba? Não. Estudou porque concorda com a maioria. Estudaram porque concordam com candidatos. Só isso. E essa expressão cai? Cai não. Despenca em provas. Já pensou se esse negócio cair na sua próxima prova? Viu como que é importante a gente interagir? Viu como é importante estudar e prestar atenção nos detalhes? E eu tenho pegado os tópicos principais que têm caído. Faz 2 meses que ouvimos. Este verbo fazer, ele não aceita plural quando ele indica tempo. Fazem 2 anos. Fazem 4 horas que eu vi você. Nossa, ó, estou com muita saudade, sabe por quê? Porque, ó, fazem 4 horas que eu vi você. Não faz não, coisa horrorosa. Esse verbo fazer, no tempo, ele fica sempre no singular. Aí você pergunta, qual a interpretação para isso? Aqui tem, aqui não, aqui é decoreba, não tem jeito. E as bancas cobram muito esse verbo. Esse verbo haver aqui, ó. Ô verbo abençoado, hein? Este aqui é um problema, né, filhão? Fala sério. Mas é tão fácil. Meu filho, este verbo haver é meleca. Outra coisa que eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu não consigo entender por que as bancas cobram tanto, elas colocam tanto este verbo haver nas questões, sendo que é a coisa mais fácil que tem. O que você vai fazer?
Você vai pegar esse verbo haver, né? E você vai sempre substituí-lo pela palavra existir. Só isso. Só isso, não tem mais nada. Menino, eu estou te falando que é só isso. Sempre quando você vir o verbo haver, tenta enfiar um verbo existir ali. Existia um trabalho na mesa. Deu certo? Deu. Se deu para enfiar o verbo existir, ele nunca vai para o plural. Só isso. Oh, gente, mas não é possível um negócio desse. Verbo haver no sentido de existir sempre no singular. Acabou. Aí talvez você pergunte, professor, mas espera aí. Você poderia dar um exemplo do verbo haver que não esteja no sentido de existir? Posso. Ele havia chegado. Ele havia chegado, verbo haver. Vamos enfiar o existir? Ele existia chegado. Tenta, enfia o existir aqui. Chega perto da pessoa e fala assim, quero te falar uma coisa aqui. Ele existia chegado. O quê? O que ele falou? Como é que é, amiga? Ele existia chegado? Não deu. Se não deu para enfiar o existir ali, esse verbo vai para o plural. Como? Eles haviam chegado. Normalmente, ele vai para o plural. Mas aqui, como é havia, está no sentido de existir, eu não posso colocar haviam 2 trabalhos na mesa. Eu coloco 2 trabalhos, é plural, haviam 2 trabalhos. Para com isso. Sempre havia 2 trabalhos, havia um trabalho e por aí vai. E a expressão mais de uma escola foi citada a expressão mais de um, né? Na gramática, o verbo fica obrigatoriamente no singular. Como que eu vou saber? Decoreba, não tem jeito. Mas, uma aula simples, que você já pegou 4 tópicos, que 4 tópicos foram cobrados na FUMAC 2023 e podem ser cobrados em qualquer concurso público. Top. Então, a correta é vá para a letra A de amor.